Em Lucas capítulo 17, versículo 5, a palavra fala assim: E disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e lança-te no mar, e ela vos obedecerá. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando nesse texto. Muitas vezes nós escutamos pessoas pregarem em todas as partes falando que nós deveríamos ter uma grande fé. Mas quando nós olhamos Jesus num texto como esse, ele chega a dizer que se você tiver uma fé pequena, mas essa fé genuína em um Deus grande, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, você pode pedir o que você quiser, que vai ser concedido por Deus segundo a vontade dele. Jesus chegou a dizer para os apóstolos assim, quando os apóstolos perguntaram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Então Jesus falou para eles assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esta moreira ou a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e nada vos será impossível. Sabe por quê? Porque a sua fé é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. Muitas vezes nós falamos assim que você tem que ter fé, muita fé, uma grande fé em Deus. Mas muitas vezes nós precisamos entender, se você tiver uma pequena fé, mas desde que seja genuína num Deus grande, você pode dizer aos seus problemas: erga-te e lança-te no mar. Olha só o que a palavra chega a dizer aqui em 1 João, no capítulo 5, o versículo 14, ele fala assim: E esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo aquilo que nós pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe pedimos. Olha só o que Jesus está nos ensinando. O apóstolo João chegou a dizer que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, o Senhor está nos escutando. E se nós sabemos que ele está nos escutando, nós sabemos que nós iremos alcançar os seus pedidos, mas é segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós não sabemos a vontade de Deus, mas nós temos a presença do Espírito Santo para nos ajudar. Nós pedimos ao Espírito Santo: Senhor, revela qual que é a sua vontade para a minha vida e ajuda-nos, Senhor, a orar segundo a sua vontade, sabendo que aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a sua palavra, está de acordo com a sua vontade. E se estiver de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que o Senhor irá escutar a sua oração. Jesus falou assim: você vai dizer para o monte: ergue-te e lança-te no mar. Quantas vezes nós estamos precisando remover uma montanha de coisas de nossa vida que tem desagradado ao Senhor? Muitas vezes nós temos que liberar o perdão. Se você for ver alguns versículos antes, por exemplo, o versículo 3 do capítulo 17 de Lucas, ele fala assim: olhai por vós mesmos, se o teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, você vai perdoar. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia você for ter contigo se arrepender, então você tem que perdoar. Olha só o que Jesus nos ensina. Ele estava falando sobre perdão. Quantas vezes nós precisamos liberar perdão? Quantas vezes nós precisamos se libertar de um vício? Quantas vezes nós precisamos nos libertar de coisas que têm desagradado a Deus? Fala isso para o Senhor. O Senhor vai estar te escutando, Ele vai estar te erguendo, Ele vai estar te levantando, porque o que Ele deseja é ter comunhão permanente com você. Fique com essa palavra. Se você tiver fé em seu coração do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que pode existir, você vai dizer para esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e nada vos será impossível, porque você tem fé. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.